Nós vamos dar início aos nossos trabalhos. E, como de costume, para harmonizar o ambiente, faremos uma leitura de uma mensagem do livro Sementes de Felicidade, de número 85. A verdade pode não estar com você. Alguém pensa diferente de você. Essa diferença lhe aperta o coração. Você não sabe o que fazer. Vem o desespero. No entanto, reflita. Reflita um pouco. Será que a outra pessoa não está certa? Respeite essa maneira diferente. Inicie a mudança por você antes de exigir a modificação alheia. Aproxime-se, compreenda. A verdade pede compreensão para ser firmado. Então, com a leitura dessa mensagem, vamos todos nós serenar os nossos corações para entrarmos em sintonia com o Pai e pedirmos auxílio para mais esta noite. Senhor Deus, Pai de amor e infinita bondade, nós queremos Te agradecer do fundo de nossos corações a oportunidade de estarmos, Pai, nesta casa de oração. Poderíamos estar em qualquer lugar, fazendo qualquer coisa, mas elegemos para o dia de hoje a prioridade de vir até esta casa, a fim de aprendermos um pouquinho mais sobre o Teu Evangelho, trazido por nosso irmão maior, Jesus. Então nós Te pedimos, ó Pai, que possamos contar com a Tua proteção, com a Tua bênção, através dos Teus mensageiros. Que nesses momentos que vamos passar agora juntos, possamos nos concentrar nos assuntos que serão aqui debatidos e que possamos manter a nossa mente e o nosso coração tranquilos, se concentrando somente nesta casa, para que nossos amigos espirituais encontrem um ambiente propício para auxiliarmos também, para recebermos dele o equilíbrio que necessitamos para o nosso corpo físico e o nosso corpo espiritual, o nosso próprio espírito. Então, ó Pai, nós Te agradecemos esta oportunidade, agradecemos a Jesus, nosso Mestre, modelo e guia para toda a humanidade, e agradecemos a todos os irmãos espirituais que vieram aqui hoje ter conosco. Que assim seja. Nós hoje, com muita alegria, temos um convidado especial, nosso Paulo Roland, e para apresentá-lo eu convido o nosso companheiro Silva, que é o presidente do nosso CREP, Conselho Regional Espírita 4. Boa noite. Paulo Roland, amigo já dos nossos artistas aqui do Conselho, maestro natural de São Paulo, capital, e que hoje desenvolve suas atividades em Ribeirão Preto. Representa a União Espírita de Ribeirão Preto, onde desenvolve as suas atividades na arte, não só no movimento espírita, mas também profissionalmente. Trabalha numa equipe de trabalho chamado Arte Cura, junto com os trabalhadores dessa União Espírita de Ribeirão Preto e também da Associação Espírita Domingos Rímoli, de Osasco, também em São Paulo. Mas sabemos que ele tem uma atuação muito grande no movimento espírita, na arte, e por isso que
nós do CRE 4 o convidamos para estar presente aqui na nossa região, nos brindando com os seus conhecimentos, porque vocês têm conhecimento que o CRE 4 está numa fase de incentivo à arte de todas as naturezas, a arte espírita de todas as modalidades. Então, fazendo parte desse nosso esforço para melhor qualificar os nossos artistas, é que temos o prazer de receber Paulo Gomes. Esta canção que eu escolhi para começar o trabalho, ela se chama Trovas da Reencarnação. Ela é um texto psicografado por Chico Xavier, assinado pelo espírito de Mauro Luna, de um livro intitulado Trovas do Outro Mundo. E Trovas da Reencarnação fala dos nossos afetos que partem. O texto diz: angústias de amor perdido, fita o céu a alma que chora. O sol que vai à noite é o mesmo que vem da aurora. Tudo passa, diz o povo atento ao velho rifão, mas o amor volta de novo à luz da reencarnação. Esta reencarnação traz o esquecimento, o olvido na existência transitória, menos no amor que resiste qual estrela na memória. Amor na reencarnação, às vezes pranto encoberto, saudade que vem de longe, de um coração que está perto. Uma afeição, quando atinge todo o sonho da esperança, tem a beleza de um lírio nos dedos de uma criança. Então, Trovas da Reencarnação. Angústias de amor perdido, fita o céu, alma que chora, o sol que se vai à noite é o mesmo que vem da aurora. Tudo passa, diz o povo, atento ao velho rifão, mas o amor volta de novo na luz da reencarnação. A luz da reencarnação. Esta traz o ouvido na existência transitória, menos no amor que persiste, qual estrela na memória. Amor na reencarnação, às vezes pranto encoberto, saudade que vem de longe, de um coração que está perto. Angústias de amor perdido, fita o céu, alma que chora, o sol que se vai à noite é o mesmo que vem da aurora. Uma afeição, quando atinge todo o
Este nosso encontro eu chamo de um encontro onde nós vamos conversar sobre arte e espiritismo. Como maestro e artista, eu sempre me defrontei, sempre encontrei a necessidade de fazer um filtro na arte que eu faço para separar a arte que eu invisto para educar tecnicamente o artista que eu sou e a arte em que eu invisto para me estimular a me aproximar do que me faz crescer moralmente. A arte, portanto, ela é para mim um veículo, ela é uma ferramenta. E como espírita e não como artista, eu aprendi que a nossa vida, ela tem um tema muito específico. Nós estamos numa escola para aprendermos algo muito específico na nossa evolução espiritual, que é a moral ensinada por Jesus. Por causa disso, eu começo esse nosso encontro lendo um parágrafo do capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 15, fora da caridade não há salvação. Toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade. Ou seja, nas duas virtudes que são contrárias ao orgulho e ao egoísmo. Em todos os seus ensinamentos, Jesus mostra essas virtudes como sendo o caminho da felicidade eterna. Diz ele, Jesus Cristo, bem-aventurados os pobres de espírito, quer dizer, os humildes, porque deles é o reino dos céus. Jesus diz, bem-aventurados os que têm o coração puro, bem-aventurados os mansos e pacíficos, bem-aventurados os misericordiosos, amai o vosso próximo como a vós mesmos, fazei aos outros o que desejaríeis que vos fizessem. Amai os vossos inimigos, perdoai as ofensas, se quereis ser perdoados. Fazei o bem sem ostentação. Julgai-vos a vós mesmos antes de julgar os outros. Humildade e caridade. Eis o que não cessa Jesus de recomendar, e de que ele mesmo dá o exemplo. Orgulho e egoísmo. Eis o que não cessa Jesus de combater. Mas ele faz mais do que recomendar a caridade, pondo-a claramente em termos explícitos como a condição absoluta da felicidade futura. Com essa passagem, eu aprendi a colocar todas as outras questões como coadjuvantes em minha vida. A arte, ela é algo muito poderosa. Ela literalmente arrebata, extasia, me hipnotiza, me convida a viver quase que exclusivamente para ela. Mas eu aprendi, graças à doutrina espírita, que ela precisa ser uma ferramenta, ela precisa ser algo coadjuvante em minha vida. Que o papel principal de viver é nós desenvolvermos luz moral, virtudes. E é assim que eu começo o nosso encontro, lembrando que não importa onde nós estejamos, se você é artista e você é espírita, lembre de que a arte, ela precisa servir no espiritismo a propósitos espíritas. E de que se você é espírita e admira a arte, de que a arte que te faz bem, precisa ser uma arte que te estimula na direção da evolução moral ensinada por Jesus. Esse é o tema do nosso encontro, arte e espiritismo. No Livro dos Espíritos, nós temos uma pergunta, somente uma, que faz menção à música, a famosa pergunta 251. Ela é curtinha, os meus livrinhos caindo aos pedaços estão aqui comigo, me fazendo companhia. Então, pergunta 251. Os espíritos são sensíveis à música? Então veja, Kardec elabora a pergunta
no sentido de conhecer a natureza dos espíritos. Queres falar da vossa música? Responde o espírito. O que é ela perante a música celeste? Essa harmonia, da qual ninguém na terra pode ter ideia. Uma é para a outra o que o canto do selvagem é para a suave melodia. Não obstante, os espíritos vulgares podem provar um certo prazer ao ouvir a vossa música, porque não estão ainda capazes de compreender outra mais sublime que a vossa. A música tem para os espíritos encantos infinitos, em razão de suas qualidades sensitivas muito desenvolvidas. Mas refiro-me à música celeste, que é tudo quanto a imaginação espiritual pode conceber de mais belo e mais suave. Essa resposta é clara, uma resposta que nos ajuda a compreender a natureza do plano espiritual em relação à nossa natureza de encarnados que somos. Mas ela revela algo sobre essa questão da arte em harmonia ou da arte em relação ao espiritismo, que é a palavra harmonia. Ele fala essa harmonia da qual na Terra pode-se ter apenas uma ideia. Essa palavra que ele usa, a harmonia, ela é uma palavra extremamente estudada no livro Obras Póstumas, de Kardec. Nós temos no livro Obras Póstumas um capítulo intitulado Influências Perniciosas das Ideias Materialistas. Esse é o nome do capítulo. E nesse capítulo fala-se sobre arte muito. E é um capítulo muito difícil para as pessoas, porque é um capítulo que exige, como pré-requisito para a leitura dele, conhecimentos de estética, filosofia da arte. E é um capítulo em que os espíritos discorrem tranquilamente, usando as palavras que podem, profundamente sobre a questão. Daí ser um capítulo tão importante e ao mesmo tempo tão esquecido. E eu, como maestro, como artista, senti que é obrigação minha estudar esse capítulo de forma a ajudar a todos a compreender melhor do que está sendo falado nele. E nós temos aqui um trechinho que eu selecionei do capítulo, livro Obras Póstumas, para que nós possamos começar a refletir sobre a união, a arte e o espiritismo. Nós temos aqui a harmonia, a ciência e a virtude são as três grandes concepções do espírito. Então, veja, o espírito que fala é o espírito de Rossini. Rossini foi um grande músico do século XIX na Itália, fez muitas óperas bonitas, famosas. E aqui, Kardec, como espírito, autoriza que se fale do espírito em geral, usando essa concepção. A harmonia, a ciência e a virtude são as três grandes concepções do espírito, não mais só duas. Nós temos o hábito de imaginarmos a constituição espiritual com duas frentes, a moral e a intelectual, mas não são somente essas duas. Aqui nós vemos claramente de que eles entendem por três, se não por duas: a moral, a intelectual e a estética, representada por essa palavra harmonia. Então ele continua: a harmonia, a ciência e a virtude. A primeira, a harmonia, ela extasia, é o que faz a arte, a estética, a beleza, ela extasia. A segunda, que é a ciência, ela esclarece. A terceira, a virtude, representando aqui a moral, ela eleva. Isso é muito revelador, para mim foi muito revelador. Eu sempre ouvia, quando criança, adolescente, as pessoas nos lugares em que eu frequentava. Eu fui criado na igreja católica e somente conheci o espiritismo mais velho, já maior de idade. Quando eu conheci o espiritismo, eu ouvia as pessoas falando, e também quando eu frequentava a igreja católica, a arte eleva a alma. A arte não eleva nada, quem eleva é a virtude, a moral. Segundo esse texto, e eu concordo, a arte extasia, a arte é ligada ao prazer. A
A arte é ligada a questões que arrebatam nosso ser, não para a elevação exatamente. Aqui, a primeira, a harmonia, ela extasia. Quem eleva é a moral. Isso muito importante para mim. Seguindo, quando possuídas em sua plenitude, ou seja, a harmonia, a ciência e a virtude, as três se confundem e constituem a pureza. Veja que parágrafo forte. E é um parágrafo que faz uma definição do espírito e também do que o espírito vai se tornar na questão evolutiva puro. Nós sabemos que nossa busca é por purificação. E ele diz aqui, a pureza, portanto, é resultado da constituição destas três essências do espírito. E aí o parágrafo ele termina orando, ele fala, espíritos puros que as possuem, descei às nossas trevas e iluminai-nos o caminho, mostrai-nos a senda que trilhastes para que possamos seguir as vossas pegadas. E em seguida, este livro que está caindo aos pedaços, veja bem, eu insisto em manter o livro comigo porque ele é traduzido e comentado pelo Herculano Pires, e eu sou muito fã do Herculano Pires. Herculano Pires foi um espírita eminente, que ele era professor de filosofia, e ele dava aula de filosofia na Unesp em São Paulo, e ele comenta assim, as três virtudes teologais, fé, esperança e caridade, Rossini acrescenta a tríade cultural, harmonia, ciência e virtude. Mas o curioso é que essa tríade druídica se resolve dialeticamente numa síntese superior à pureza. Não há dúvida que essa proposição corresponde à linha conceptual da doutrina espírita. Se no paganismo a pureza era de natureza física e no cristianismo se tornou espiritual, no espiritismo aparece como evolutiva, é o que ocorre. Ou seja, o resultado do processo do desenvolvimento do espírito abrangendo todo o campo da consciência, onde se refletem as experiências da mente, da afetividade e da volição. A mente aqui representando as questões de ciência que esclarecem, a afetividade representando as questões das virtudes e da moral, e a volição representando a harmonia estética, a beleza. Então, claro, esse capítulo é enorme, esse capítulo não para aí, existem várias outras coisas que estão sendo refletidas e expostas nesse capítulo, mas só com esse parágrafo nós já inauguramos um conhecimento útil para nós espíritas de que o espírito tem essas três concepções e não só duas. E portanto, nós podemos desenvolver, evoluir nas três frentes. A arte é o exercício da evolução de uma das frentes. E o que é arte? Quando nós falamos arte e espiritismo, arte espírita, espiritismo influenciando a arte, nós nos esquecemos de que para poder entender o que é arte espírita, nós precisamos entender o que é arte. Arte, no meu entender, e veja, eu não estou dizendo no meu entender por ser uma opinião individual, é porque eu represento frentes diferentes que discutem arte, conceito, filosofia, muito. Hoje nós temos duas frentes no mundo da definição de arte. A minha, ela é psicologista. Ela entende que a arte só existe porque o ser humano existe. E é essa a concepção de arte que eu vou dividir com vocês. Arte, no meu entender, portanto, ela é qualquer coisa, quando admirada. É um conceito de 5 palavras, né? Arte é qualquer coisa quando admirada. 4 palavras. Mais simples ainda. E como é que nós vamos entender essa concepção? Qualquer coisa quando admirada. Espera aí. O que é admirar? Admirar é atribuir para algo, qualquer coisa, um valor que ele não tem inicialmente sem a sua admiração, que é a beleza. Admirar é atribuir beleza. Você olha
para qualquer coisa e pode, fazendo uso somente do seu intelecto, entender aquele objeto pela função que ela tem. Então, por exemplo, a cadeira. Eu olho para uma cadeira e o meu intelecto me comunica, me ajuda a entender que ela tem a função de ser um objeto para que eu sente nela. Mas o meu ser estético, ele pode olhar para a cadeira e dizer, olha, ela tem uma cor amarronzada e ela é uma cadeira bonita, ela é uma cadeira simples e bonita. Então, ela já deixou de ser um objeto pura e simplesmente funcional. E isso é assim com qualquer coisa. Eu posso admirar, por exemplo, aquele vaso com flores, creio eu que sejam flores artificiais. Elas são um arranjo de flor artificial, por quê? Porque nós queremos que ela fique ali sem que nós tenhamos que trocar todos os dias as flores. Mas elas representam as flores, que são algo que nós admiramos. Nós achamos belo a natureza. Nós vemos beleza no arranjo de flores, então por isso que ela está ali. Mas qual a função do arranjo de flor se ela só toma espaço? Em termos de razão, de intelecto, ela não deveria estar lá. A gente coloca porque nós temos essa necessidade, a necessidade de admirar. Faz parte do ser humano, nós precisamos admirar as coisas. Agora veja bem, muito importante, né? Admirar não é amar. Admiração é uma virtude, é uma essência humana vinda da sua característica estética de viver, da sua tendência em harmonizar as coisas que nós encontramos em nossa evolução. Amor é algo que emana de você e de que não tem retorno. Amor é algo que sai e simplesmente sai. A admiração não. A admiração procura atribuir para as coisas algo. O amor não atribui nada. O amor, ele é a virtude mais pura. Você comparar as duas te confunde. Quando você admira algo, você está amando esse algo, em hipótese nenhuma. Você pode admirar seu inimigo. Você pode admirar o que você odeia. Você pode admirar quem você ama. Você pode admirar a pessoa que está ao seu lado. Você pode admirar o que você quiser. Você pode admirar, por exemplo, o que é consenso que é belo. Eu admiro o arranjo de flores. As pessoas em geral acham bonito o arranjo de flores. Mas eu posso admirar, por exemplo, flores mortas. Eu posso admirar desde o que é sublime até o que é grotesco. Eu posso admirar, porque eu tenho esse livre-arbítrio, eu tenho essa essência em mim. De forma que se você pode admirar qualquer coisa, arte é qualquer coisa quando admirada, você vai ter, portanto, como resultado, arte como sendo qualquer coisa. Desde coisas que possam estimular coisas boas no nosso ser, como coisas ruins. A arte, sendo qualquer coisa quando admirada, a arte pode ser um pôr do sol para você. A arte pode ser uma árvore, ou tudo que você vê quando caminha na natureza. A arte pode ser, por exemplo, por favor, quem aqui é pai ou mãe? Só fazer assim com a cabeça. Bastante gente. Já aconteceu de vocês, por exemplo, o filho ou a filha de vocês, quando criança, estão brincando distraídos na sala, por exemplo, e você olha essa cena e admira seu filho. Admira ele brincando, admira ela. Essa admiração, ela tem o seu amor? Sim, tem. Mas você admira, você vê beleza no seu filho. Naquele momento, o seu filho é arte. Arte é tudo, qualquer coisa, quando admirada por alguém. Ah, mas então, se arte é qualquer coisa quando admirada por alguém, então tudo é arte. Não é verdade. Existe a obra de arte. A obra de arte é diferente. A obra de arte é algo que foi criado por alguém com a intenção de ser arte, ou seja, de ser admirada. Aí muda tudo. Aí sim, aí eu tenho um quadro, por exemplo, onde eu pinto o pôr do sol e a minha esperança é de que as pessoas admirem a minha pintura. Talvez porque eu pinte bem, se Deus quiser. E aí as pessoas vão ficar admiradas com a minha pintura. Sons musicais. Um som sozinho, esse, ele é só um som musical, ele tem uma altura definida e mais nada.
Um outro som é um segundo som musical e só. Mas se eu juntar os dois, eu tenho opa, é o tema da Quinta Sinfonia de Beethoven. Eu já tenho uma obra de arte. Eu juntei os objetos, eu coloquei eles em harmonia, dois sons, e eu tenho um tema, e esse tema é admirável. Ele deixa de ser dois objetos sonoros e passam a ser obra de arte. E aí eu vou desenvolver, juntando mais notas musicais, mais sons musicais, para criar uma música com essa ideia musical. É assim como o quadro. Se eu faço um traço da cor amarela, ok, é um traço amarelo. Se eu faço um segundo traço com a cor verde, eu já tenho dois traços. E esses traços vão se comunicar de alguma forma. Pode acontecer de essa forma ser admirável. Já não são mais só dois traços de cor amarela e verde, são uma obra de arte. Isso é assim com tudo. É assim com teatro. Teatro, nós temos o ator, ele representa algo ou alguém. Então, você vai assistir uma peça de teatro e num determinado momento o ator representa um bêbado. Por exemplo, ele não está bêbado. O ator não está bêbado, ele representa um bêbado, ele traz para a cena alguém que não está lá. E esse bêbado, naquele momento da cena, faz parte de um contexto na cena, que faz parte de um contexto, muitas vezes, narrativo, na peça, e a soma de tudo isso que você assiste do começo ao fim é uma obra de arte. Ela foi feita para ser admirada. E outro exemplo, aqui, esse é o exemplo que eu mais gosto. Ele é mais performático. Quando você tem aqui, eu tenho um copo de água, foi colocado aqui para que eu beba durante a palestra. Se eu fizer isso aqui para vocês verem, vocês simplesmente sabem que eu fiz esse movimento porque eu preciso pegar o copo de alguma forma. Então, acabou. O que comunica é simplesmente o fato de que eu usei o meu braço e as mãos para pegar o copo. Mas e se eu fizer isso aqui para pegar o copo? Ó? Vejam, já criou risos, mas é claro, todo mundo aqui sabe que não tem a menor necessidade de eu fazer isso para pegar um copo. Se eu fiz isso para pegar um copo, a minha intenção não é pegar o copo somente, mas é despertar a admiração de vocês pelo meu movimento corporal. O que eu estou fazendo? Dançando. Isso é a dança. A dança é eu criar movimentos com o meu corpo para que você admire esses movimentos. Não são movimentos somente para que eu cumpra uma função. Isso é arte e obra de arte. Arte, qualquer coisa mesmo, que você admire. E obra de arte, qualquer coisa que você faça, que você crie, com a intenção de ser admirada. Então tá, então aqui nós temos a definição de arte. Agora nós vamos unir, né, arte e espiritismo. Aí muda tudo. Porque nós sabemos que a função consoladora do espiritismo é atualizar o cristianismo e nos ajudar, neste momento delicado de transição que a Terra passa, a nós reformarmos nosso interior e podermos nos tornar espíritos encarnados com a intenção de crescer moralmente, definitivamente, de agora para sempre. Nós sabemos que o espiritismo tem como principal missão ajudar na evolução moral de todos os encarnados. Então, se nós formos falar em arte espírita, é certo de que nós temos que falar de uma arte que está em harmonia com essa intenção espírita. Se ela não estiver em harmonia com essa intenção espírita, ela não pode ser espírita. E é claro, também podemos pensar que existem artes que estão em harmonia com esta intenção, mas que não citam em absoluto nada que seja espírita. Uma canção budista pode ser uma canção que estimula no ser humano a admiração por algo que faz crescer o espírito em direção, coincidentemente, aos ensinamentos de Jesus. E ela não é espírita em sua essência. Não, eu diria até o contrário, ela não é espírita em sua casca, ela é espírita em sua essência. Ok, se nós sabemos que nós podemos admirar de tudo, o que é bom, o que é ruim, o que é sublime, o que é grotesco,
Aí vem a pergunta. No nosso dia a dia, nós somente admiramos o que faz bem moralmente ao nosso espírito? Lógico que não. É óbvio que não. Nós vivemos um mundo atribulado, hoje é um mundo em que você é literalmente atropelado por informação. Você tem que lidar com centenas de informações, muitas delas você tem que guardar literalmente na sua memória todos os dias. E isso é muito difícil de fazer, isso exige de nós muito e nós ainda não estamos habituados a lidar com tanta informação. De forma que é comum nós nos pegarmos admirando coisas, não porque nós filtramos e analisamos o que nós estamos admirando antes, porque não dá tempo. Muitas vezes nós admiramos uma música que toca na rádio, admiramos algo que passa na televisão, porque todo mundo admira. E com isso, nós deixamos acontecer de determinadas admirações estimularem em nós, interiormente, algo contrário ao nosso desenvolvimento moral. Isso é comum, extremamente perdoável. Nós ainda não aprendemos a fazer o filtro, as distinções de maneira virtuosa. Nós estamos começando a aprender. O Espiritismo nos ajuda a fazer isso. De forma que eu tenho assim, imagens que ajudam a gente a trabalhar com essa questão. Como dividir joio do trigo? Como saber separar a arte que nos estimula a admiração pelo que nos faz crescer moralmente o espírito, do que estimula a admiração pelo que não faz crescer moralmente o espírito. Como dividir uma da outra? Então, é algo que eu estou aprendendo. Então, eu divido com vocês hoje essa pergunta mais do que a resposta, porque afinal estamos todos juntos nessa descoberta. E eu posso, por exemplo, fazer a seguinte imagem, que eu acho que é uma imagem muito útil. Por exemplo, já aconteceu, vocês são pais, já aconteceu de vocês flagrarem o filho ou a filha de vocês, ou criança ou até adolescente, com a rádio ligada ou ouvindo um CD, enfim, ouvindo uma música horrorosa, que vocês ouvem e dá até dor no coração, de tão horrorosa, grotesca, falando coisas que estimulam todos os apetites, que são todos os que você não deseja para quem você ama, enfim. Já aconteceu? O seu ímpeto imediato, obviamente, porque você ama, é você pular no aparelho de som e desligar ele. Você ama, esse é o seu instinto de preservação. É natural isso. Só que assim, nós sabemos, graças à educação, que a criança ela é curiosa, o adolescente mais ainda. Então, você pula na frente dele, desliga, não ouve isso, isso é terrível. A criança fatalmente vai pensar lá dentro do coraçãozinho dela que muito provavelmente a criança não estava dando bola para o conteúdo daquela música, mas ela vai ver assim, meu pai desligou a música, ela deve ser muito legal. Claro, um adolescente então, ele está com a curiosidade à flor da pele, está vivendo a experiência de aprender. E então, você proíbe, você diz, não pode, aquela música vai te fazer mal, vira as costas. Eles vão nela, claro. Você está, dizendo que ela tem muito poder. 2, despertando a curiosidade sobre ela fazendo isso. E 3, você está estragando a possibilidade de seduzir ele para uma música que não seja aquela. Porque ele, com tanta curiosidade, vai atrás dela depois daquilo. E com razão. Então, para entender o que fazer nessa hora, eu gosto muito de citar algo que aconteceu com a Madre Teresa de Calcutá. Eu aprendi o que aconteceu me ensinou muito. Madre Teresa de Calcutá um dia foi convidada para participar de uma passeata contra a guerra. E ela não aceitou estar na passeata. A passeata ocorreu e, indignadas, as pessoas não entenderam como assim, né? Ela é quem é? Ela deveria estar numa passeata contra a guerra. E foram perguntar para ela. Eu tenho certeza que muitos aqui conhecem isso. O Divaldo fala muito disso. E ela fala, ela disse, né? Se vocês tivessem me convidado para uma passeata a favor da paz, eu iria. Mas uma passeata contra a guerra, eu não vou.
Isso me ensinou muito. Porque, peraí, questão de lógica. Estar contra a guerra e a favor da paz não é a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. Nós espíritas temos condições de saber que não. Quando você está contra algo, a sua emanação fluídica é agressiva. A sua emanação fluídica, ela incita sentimentos negativos, porque você está contra algo. Quando você está a favor de algo, a sua emanação fluídica, ela estimula, ela abraça, ela acolhe, e portanto ela é uma emanação positiva. E nós sabemos a diferença de uma e da outra qual é. De forma que estar contra a guerra e a favor da paz não são mesmo a mesma coisa em termos de emanação fluídica do espírito. E nós então temos consciência de que isso em arte é extremamente bem aplicado. A arte, nós temos arte que estimula a gente a admirar o que é bom moralmente para o nosso espírito, e arte que não faz isso, arte que estimula a gente a admirar o que não faz bem para o nosso espírito. E de forma que se você faz propaganda contra a arte que na sua opinião não faz bem moralmente para o seu espírito, você na verdade está estimulando ela a continuar acontecendo. O que eu acho que a gente tem que fazer é como a Maria Teresa de Calcutá fez. Nós temos que estimular o que é bom e não proibir o que é ruim. Nós temos que seduzir as pessoas para o que é bom, para o que faz bem, e não proibi-las de viver a experiência do que não faz bem para elas. Isso inclusive não combina com livre-arbítrio, não combina com amar seu próximo. E eu acho que é isso que nessa situação a gente poderia fazer. Então, imagina então que esse pai, essa mãe que pegou a criança ouvindo, ao invés de proibir ela de ouvir aquela música, talvez fosse o caso de você pesquisar músicas que você sente que fariam bem moralmente para ela, o que fazem para você. E aí o que você faz? Você vai lá no outro quarto da sua casa e põe essa outra música. Deixa ela ouvir a que ela está ouvindo. Você vai no outro quarto e põe essa outra música você. Mas você não põe essa música e chama ela para ouvir. Você põe essa música e se diverte você, alheio à diversão do seu filho. Veja que você, quando colocar essa outra música, o seu filho vai ouvir outra música acontecendo e vai ver que você não foi chamar ele. É claro que ele vai se sentir esquecido e ele vai ficar curioso. Ele vai falar assim, o que minha mãe ou o que meu pai está fazendo e ele não me chama? Ah, eu vou lá ver. E ele vai. E ele vai entrar lá e vai ver você se divertindo. Você vai estar ouvindo a música e cantando e dançando. Ele quer também, ele te ama. Ele quer estar junto com você, ele vai te ver se divertir, ele quer se divertir com você. Ele quer estar perto de você, ele quer aprender com você. Ele vai ficar ali. E aquela arte que não faz bem para ele, você nem citou ela, você nem participou do processo de estar vivendo aquela arte. Você, na verdade, trouxe ele para outra, de uma forma que dá muito mais trabalho, porque você precisa pesquisar o que ele gosta de ouvir, ou o que combina com a faixa etária que ele tem. É claro, você não pode pôr bar no outro quarto por uma criança de 8 anos que está ouvindo o Rebolation na sala, né? Você vai pôr bar no outro quarto, ele vai pegar o volume do Rebolation e aumentar, né? Ele vai ir com razão. Você não pode fazer isso. Bar é maravilhoso, mas uma criança, o que se espera é que você encontre músicas que combinem com ela, que falem a linguagem dela. E aí, finalmente, talvez você faça o papel de ajudar essa criança a aprender músicas que ajudem ela moralmente. Então, a última imagem que eu gosto de fazer é essa imagem de que o que faz bem para você, como espírito, moralmente, eu vou chamar de bolinha branca. O que faz mal, eu vou chamar de bolinha preta. Ok. Então imagina que nós estamos num mundo onde existem bolinhas pretas e bolinhas brancas em todos os lugares. Então imagina que nós vamos fazer um experimento aqui. Nós temos um tanque de bolinhas, dessas que as crianças nadam nas bolinhas de shopping center, sabe? E que eu adoro brincar nelas, mas no shopping eles nunca deixam eu ir. Eu nunca entendi porquê, mas eles não deixam eu ir. Enfim, imagina que esse tanque é grande, tem muitas, e ele só tem bolinhas pretas, ok? Eu quero substituir as bolinhas pretas desse tanque por bolinhas brancas.
mas eu não tenho condição de pegar o tanque, ele é gigante, e fazer assim, despejar as bolinhas pretas. Então a única coisa que eu posso fazer é jogar bolinhas dentro do tanque de cima. O que eu quero é desaparecer com as bolinhas pretas. Eu sei que muitos de vocês conhecem essa imagem. O que eu faço? Qual é a solução? Simples. Eu vou pegar e vou despejar bem do alto bolinhas brancas na piscina. Aquele jorro de bolinhas brancas vai encontrar com a piscina de bolinhas pretas e vai começar a encher mais o tanque de bolinhas. E aí as bolinhas vão começar a subir de nível e vão transbordar do tanque. E do tanque vão cair pretas e brancas, porque você está jogando muita bolinha branca no tanque. E você não para. À medida em que aquelas bolinhas vão transbordando, pretas e brancas, você continua jogando bolinhas brancas. De forma que você vai fazer isso tanto que uma hora todas as bolinhas pretas elas saíram da piscina. E o que sobra são as bolinhas brancas. Essa imagem é maravilhosa porque é exatamente isso que eu acho que nós espíritas devemos fazer com arte. A arte tem que ser bolinhas brancas. Você precisa então jorrar bolinhas brancas aonde tem bolinhas pretas, para que você não precise nem pôr a mão em uma bolinha preta. Afinal de contas, nessa experiência, você não foi lá e tirou uma bolinha preta e jogou fora. Você só jogou bolinhas brancas e isso mistura com as pretas e elas caem. E elas saem do tanque. E eu acho que isso é parecido com a arte espírita. A arte espírita precisa fazer o mesmo efeito. Ela precisa competir no bom sentido com a arte em geral. De forma a as pessoas começarem a reconhecer que na arte espírita elas podem confiar moralmente no que recebem. Porque sabem que a arte espírita vai estimular as pessoas a admirar o que é bom moralmente para o seu espírito. Nós temos aqui um último livro que eu recomendo a todos vocês. Chama O Espiritismo na Arte, do Leon Denis. O Leon Denis, ele faz um estudo seguinte, alguns 20 anos depois do Obras Póstumas, sobre essas questões. E aqui eu vou ler um último parágrafozinho antes de encerrar então o meu encontro com vocês. Olha só. O canto e a música em sua íntima união podem produzir a mais alta impressão. Quando ela é sustentada por nobres palavras, a harmonia musical pode elevar as almas a regiões celestes. Então aqui vejam bem, quando ela é sustentada por nobres palavras, aí ela eleva. É o que se realiza com a música religiosa, com o canto sacro, com a música que nós fazemos nas casas espíritas. O canto produz uma dilatação salutar na alma, uma emissão fluídica que facilita a ação das forças invisíveis. Não há cerimônia religiosa verdadeiramente eficaz e completa sem o canto. Vejam o que o Leon Denis tem coragem de afirmar. Ele diz: não há cerimônia religiosa verdadeiramente eficaz e completa sem o canto. E aí ele segue: quando a voz pura das crianças e dos jovens ressoa pela abóbada dos templos, despreende-se como que uma sensação de suavidade angélica. Porém, unida a palavras malsãs, a música não é mais do que um instrumento de perversão, um veículo de torpeza que precipita a alma nas baixas sensualidades. E aí encontra-se uma das causas da corrupção dos costumes da época atual. Esse texto foi escrito no início do século XX. E eu acho que com esse texto e com esse nosso bate-papo, vocês passam a ter um maior contato, um contato mais íntimo, com como eu entendo o que é a união arte e espiritismo. Arte é algo que se admira, e espiritismo é algo que estimula o que faz bem moralmente para o nosso espírito. A arte espírita é a admiração por aquilo que nos eleva o espírito moralmente. Eu fui informado de que vocês têm o hábito de, no finalzinho do nosso encontro, fazer perguntas se quiserem. Então, vocês estão convidados, se quiserem, a levantar a mão e fazer perguntas sobre o nosso assunto. Estejam à vontade. Se alguém quiser fazer alguma pergunta ou comentar alguma coisa, fique à vontade. Não? Assunto difícil esse, né? Se eu tenho um filho que é admirado, então eu sou um artista. Se você tem um filho que é admirado por você... Não.
Por todos? Você é um artista? A minha obra de arte. Veja bem, se o seu filho é admirado por todos e você foi que fez ele é sua obra de arte, exato. Oi, obra de arte. Eu acho que nós temos, no meio espírita, se confunde o que se admira com o que se ama, claro. Mas nós não podemos esquecer que fora do meio espírita, a admiração extasia e só. Depois aqui, pode falar. Futebol para você é arte? Como? Futebol é arte? Quando admirado, o futebol é arte. Quando não. O futebol... Pode falar. Então, torcer a favor e contra. Como? Torcer a favor ou contra. Torcer contra... fazer uma passeata contra a guerra e a favor da paz. Torcer a favor de um time e contra o outro. E contra o outro. Explica pra mim. É difícil isso, né? Aham. O futebol é esporte. O esporte, ele é saudável quando praticado de forma a você tentar superar a si mesmo. Na superação de si mesmo, você cresce. Agora, se o esporte estimula no indivíduo a competitividade, no sentido de tentar passar por cima, ser melhor que o outro, o esporte estimula negativamente a evolução moral desse indivíduo. Portanto, entendo eu que, se você admira o indivíduo tentando superar a si mesmo, isso é saudável. Agora, se você se coloca numa posição em que você admira o indivíduo em guerra com alguém, então, na minha opinião, isso não é. A admiração, ela precisa, no caso do olhar espírita, ela precisa estimular o que faz bem moralmente para você. Então, eu, por exemplo, tenho dificuldade com futebol porque eu jogo mal, muito mal. E meu pai era São Paulino, então ele educou a gente a torcer por São Paulo. Como? Ele levava a gente em jogos que era óbvio que o São Paulo ia fazer goleadas. Então, eu cresci assistindo jogos 4-0, 5-0, e eu não consigo sair disso. Eu toda vez que começa um campeonato, eu penso no São Paulo com mais carinho do que os outros times. Mas eu nunca me peguei contra ninguém. Não, mentira, eu já me peguei contra a Argentina já. Eu tenho que admitir. Por favor. Em que momento se pode colocar o artista espírita vivendo comercialmente da arte? Perfeito. A arte como profissão é como qualquer profissão. Você tem a profissão de médico, você tem a profissão de advogado, você tem a profissão de engenheiro, arquiteto. Não importa a profissão que você tenha, o ofício da sua profissão, ela ajuda na prosperidade, no desenvolver geral de toda uma nação, do mundo como um todo. No entanto, todo tipo de trabalho que você faz, que produza como frutos algo que prejudica as pessoas, não importa que profissão você esteja, você é responsável pelo que fez. Se você decide ser um empresário que fabrica cigarros, creio eu que legalmente você pode estar com a consciência limpa, porque você pode produzir o cigarro. O cigarro é legal ser fabricado e vendido. Mas espiritualmente, eu acredito que a pessoa está equivocada, porque ela é responsável pelo que ela faz. Eu acredito que na profissão seja a mesma coisa. Em termos legais, falando de leis humanas, você pode fazer a música que você quiser, o filme de cinema que você quiser, e não importa o conteúdo, porque a lei, ela favorece que você faça o que quiser. Mas em termos espirituais, o artista que desenvolve a arte, que não contribui para o crescimento moral das pessoas, ele é responsável pelo que ele faz. E se ele é espírita, acredito eu que ele está mais encrencado ainda, porque ele foi educado para entender que ele não deveria fazer isso. Então, a pessoa mais ignorante naquilo que produz de frutos negativos, acredito eu que ela vai ter condições diferentes no resgate daquilo que fez. As pessoas menos ignorantes, o espírita, se ele faz isso, ele vai ter mais dificuldades de resgate no futuro. Não sei se respondi a sua pergunta. Mais alguém? Pode ser um comentário, tá? Não precisa fazer pergunta. Por favor. A gente tem visto muitas vezes na chamada arte espírita a preocupação com a mensagem ser tão grande prejudica a arte. Perfeito. Então, muitas vezes o trabalho artístico se transforma numa
uma palestra. Discurso, isso. Um discurso. Então, assim, ó, o que você recomendaria, né, para estabelecer esse limite entre a nossa preocupação com a Conteúdo. mensagem Perfeito. espírita, né, mas que eleve a arte, que não prejudique a arte, que a gente Como se arte. propõe a fazer. Essa pergunta é fundamental, é importantíssima. Ela daria uma palestra ou curso só para ela. Porque vamos nos informar sobre efeitos que a arte causa. Qual é o primeiro efeito que a arte produz nas pessoas? A sensação. A arte produz de imediato sensações nas pessoas. Você não canta uma música analisando a letra. Rarissimamente uma pessoa faz isso. Ela se afina com aquela música. Gosta daquela música, às vezes sem entender nada. E, aliás, quando nós ouvimos músicas em inglês tocando no rádio, por exemplo, você não entende nada do que está falando e você gosta ou não. De forma que as sensações são a primeira coisa que a arte produz nas pessoas. Em segundo lugar, o lúdico. A arte estimula o lúdico, ou seja, a nossa capacidade, nossa possibilidade de brincar com a realidade, de transformar a realidade em fantasia. Então, se a arte produz, se aquela arte em especial, ela é muito convidativa, porque ela tem um lúdico muito gostoso, se ela é gostosa de cantar, porque a letra é gostosa de falar, você nem pensa no que está dizendo, você faz porque é gostoso brincar com ela. E por último, a arte toca as pessoas por causa do conteúdo que tem. Portanto, o conteúdo é o terceiro lugar. De forma que a arte espírita, se for boa, ela vai, em primeiro lugar, causar excelentes sensações nas pessoas, ganhando elas. Em segundo lugar, ela vai ser uma arte gostosa de conviver com. E por último, ela oferece a mensagem espírita. Muito sucintamente, é isso que eu tenho para dividir com vocês. Nós vamos agora ouvir uma canção que eu convidei o Meirelles. Aliás, eu sou muito fã do Meirelles. Mesmo. Para mim, até aqui, em todas as minhas peregrinações Brasil afora, ele é o melhor letrista de canção espírita que eu conheço. E eu sei, vocês conhecem ele bem, eu sei que encher a bola dele aqui não é um bom negócio, mas eu vou encher porque ele merece. Ele realmente é um excelente letrista e eu acho que as letras que ele escreve vão ser canções imortais por séculos. Eu acho mesmo, e não estou brincando. É uma pessoa muito espirituosa também. A gente não esquece dele pessoalmente por causa desse espírito espirituoso que ele tem. Mas enfim, eu queria convidar o Meirelles para fazer uma canção para a gente antes de nós fazermos o encerramento. E agradecer imensamente o carinho de todos, dizer que estou sempre à disposição e quando puder estarei aqui. Realmente, pessoal, não estava programado, o Paulo pediu, esse não é o meu violão, é o violão da casa, né? Eu vou até tentar, eu não tenho a letra aqui, apresentar para vocês uma canção que a turma aqui de Blumenau participou do fórum, o 7º Fórum da Abrate, lá em Pedro Leopoldo, a terra do Chico, né? Estávamos no colégio, o Chico estudou, foi muito maravilhoso. Eu não cantei, o pessoal sabe, o Paulo acabou de falar para vocês que eu gosto de fazer letra mesmo, mas tem um fã-clube aí que gosta que eu cante. E a gente, então, tentou contribuir com o nosso meio espírita justamente nisso que o Paulo trouxe hoje, mostrando a responsabilidade da arte, que é para nós, né, os artistas espíritas. Então, nessa letra ela vem falar isso, chamando a atenção do artista, ela se chama Missão do Artista. Vamos ver se sai. Adi, você abriu os microfones? O artista tem
alimentar sem dar o pão, evangelizar sem dar sermão, intermediar para espalhar consolação. Sublimar a sua arte, aprimorar os seus talentos e com sentimentos levar aos irmãos tudo que é belo, tudo que é bom. Nos palcos da vida, ser mais que um ator, instruir para educar, semear a esperança, aliviar toda dor. Nos palcos da vida, ser mais que um cantor, falar das verdades que aproximam o ser do seu Criador. Nos palcos da vida, ser mais que um artista, um trabalhador, que em nome do Mestre serve com muito amor. Arte para viver, arte para crescer, arte para mim, para você, pro amor florescer. Arte para viver, arte para crescer, arte para mim, para você, florescer. Arte para viver, arte para crescer, arte para mim, para você, no amor florescer. Arte para viver, arte. Vou pedir ao Paulo, já que deu só uma canjinha do potencial dele, para que faça a nossa prece cantada. Então vamos fechar os olhos, vamos fazer a prece para encerrar o nosso trabalho. Vamos dirigir nossos pensamentos a Deus. Pai amado, é com muito carinho que nós agradecemos os trabalhos desta noite. Pai amado, é tirando de nós o melhor para que essa vibração possa se espalhar ao redor desta casa espírita como uma luz a iluminar toda a cidade. E isto é possível somente porque estamos sob teu amparo, porque estamos sob influência da tua providência divina, amado Pai. Não há como não estarmos sensíveis a tamanhas bênçãos, Pai. Mas sabemos que é difícil manter estas vibrações harmônicas com o que ensinou Jesus no nosso dia a dia. Portanto, Pai, humildemente, nós te pedimos para que ajude a todos nós a mantermos o Evangelho de Jesus no coração nos momentos mais difíceis, nos momentos onde a fadiga nos convida a desistir de sermos cristãos. Nos ajude, Pai, na vigilância diária de nossos atos e palavras.
nos ajude a vivermos a experiência de errar e sermos humildes de saber que sem o erro não há acerto. E, portanto, de não termos medo de viver, mas sim de transformar a vida em arte, admirando a vida. E, portanto, nos harmonizando cada dia mais com ela. Mas, Pai, que nós possamos usar o diapasão, ensinamentos de Jesus como tonalidade de nossas vidas. Que nossa cena sejam cenas do Evangelho. Que nossa dança sejam os movimentos corporais de Jesus, inspirando cada passo que damos em nosso dia a dia. E assim nos tornemos melhores, como Jesus ensinou, em direção à pureza. Por tamanhas bênçãos, nós agradecemos ao Pai. Que assim seja. Eu só peço mais um minutinho da atenção de vocês para 3 avisinhos bem rápidos. Primeiro, que o Paulo vai fazer aqui na nossa casa, sábado e domingo, oficinas sobre a arte, mas que amanhã à noite, sexta-feira, nós estaremos lá no Encontro Fraterno, a partir das 20 horas. Os músicos que quiserem bater um papo com o Paulo aqui, trocar experiências, o Paulo vai dar uma oficina para nós. Aos trabalhadores da casa, para dar uma olhadinha no calendário, porque nós temos reuniões previstas com os expositores, com os monitores de grupos de estudo, então para dar uma espiadinha no calendário. Mas principalmente, eu quero pedir a todos encarecidamente, ao entrarem na casa, receberam o calendário, o folhetinho do nosso estrogonofe. A Feira da Amizade, promovida pela Prefeitura, lá na Proeb, começa amanhã, e nós precisamos de voluntários para trabalhar lá. E o nosso serviço é bem fácil esse ano, é só de controlar a entrada, né, o controle dos ingressos e fazer a propaganda. Então o folhetinho que vocês receberam não tem data, não tem horário, é um folhetinho que a gente usa sempre, né, fez já a mais. Então, só para lembrar que a Feira da Amizade começa amanhã às 6 da tarde, e nós precisamos estar lá postos para servirmos o nosso estrogonofe. O nosso trabalho só é de controle mesmo. Precisamos de pessoas para controlar a entrada e fazer propaganda. Nós temos a escala lá na escala de serviço para todo final de semana, sexta, sábado ao meio-dia, sábado à noite, domingo ao meio-dia, lá na sala Chico Xavier. É só procurar lá e escrever o seu nomezinho dentro da possibilidade, e nós contamos com vocês. Vamos participar, vamos nos ajudar, porque esses fundos que vêm lá da Feira da Amizade para a nossa casa, mantenham nossos trabalhos de assistência aqui na casa e manutenção. Então, aquele que tiver um tempinho esse final de semana, não esqueça de ir lá e fazer a sua inscrição. Nós contamos com vocês, tá? O estrogonofe esse ano custa R$12. Aqueles que puderem ir lá almoçar também ou jantar conosco, estaremos lá de braços abertos para receber vocês. Uma boa noite a todos, vão em paz, com Deus em nossos corações. Muito obrigado.